Hoje é sexta-feira, 9 de julho, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa e atualizo o mercado brasileiro de soja, que nessa semana foi uma semana marcada novamente por um ritmo lento nas negociações. Os preços subiram, se estabilizaram em patamares firmes nas principais praças do país, acompanhando principalmente a valorização do dólar frente ao real. O dólar subiu, vem subindo a mais de 8 sessões e rompeu novamente a barreira de R$5, rompeu 5,10, 5,20, chegou até operar acima de 5,30 e isso deu sustentação ao mercado interno, dando competitividade à soja brasileira. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, uma semana negativa. Após o feriado da segunda-feira, o mercado reabriu com uma forte baixa na Bolsa de Mercadorias de Chicago, mais de 6% de baixa. Tentou uma reação na quarta-feira e nas últimas duas sessões vem apresentando também recuo, tudo isso em função do clima favorável ao desenvolvimento das lavouras norte-americanas. A gente pode ver no gráfico a seguir mais ou menos o comportamento do mercado. Veja que à esquerda é o comportamento da Bolsa de Mercadorias de Chicago. Nas quatro sessões da semana, em 3 delas o mercado vai registrando perdas, com o clima favorecendo as lavouras norte-americanas. Expectativa do mercado se volta agora em Chicago para o relatório da segunda-feira de oferta e demanda dos Estados Unidos e também o quadro de oferta e demanda mundial, que serão divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Acima, à direita, acima, a gente vê o comportamento da cotação da saca de 60 quilos no Porto de Paranaguá. Após recuar no final de junho, o mercado reagiu e vai se mantendo na casa de R$164, R$163 a saca de 60 quilos. Esse é o comportamento também registrado nas principais praças do país. Abaixo o dólar comercial, e aí se explica essa reação nas cotações internas. O mercado, que vinha caindo acentuadamente, começou a reagir nas últimas 2 semanas. Esse quadro político ainda de muitas incertezas acabou determinando essa valorização do dólar frente ao real, e há também um quadro externo de maior preocupação, há uma maior aversão ao risco no mercado financeiro internacional diante da perspectiva de uma nova onda de Covid. Muitas economias já estão anunciando novas restrições e isso também causou um certo impacto, um temor no mercado financeiro internacional e atingiu também o mercado de commodities agrícolas, já que nesses momentos de maior risco, os fundos especuladores saem das suas posições em commodities e procuram investimentos mais seguros, caso do câmbio e também dos títulos do governo norte-americano. Esse foi o comportamento do mercado brasileiro de soja nessa semana, uma semana de poucos negócios, mas de preços firmes. Para a próxima semana, as atenções continuam voltadas para o clima nos Estados Unidos e o seu impacto sobre a Bolsa de Mercadorias de Chicago, ao relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, que vai ter uma significativa atenção do mercado já no início da semana. O mercado já começa a próxima semana diante de novas estimativas sobre a produção norte-americana e também quadro de oferta e demanda mundial. Então, clima nos Estados Unidos e o relatório do USDA, isso deve orientar o mercado de Chicago. Em relação ao câmbio, ainda todas essas indefinições, essas incertezas, o quadro político brasileiro merece atenção e o seu impacto sobre a economia e também o comportamento do mercado internacional. Safras e Mercado divulgou também nessa sexta-feira os seus números para a evolução da comercialização de soja no Brasil. Para a safra 2020-2021, o Safras e Mercado indica que 79,2% da safra já foi comercializada. Isso significa que, levando em conta uma safra de 137 milhões e 200 mil toneladas, 108,6 milhões de toneladas já trocaram de mãos. O ritmo segue atrasado em relação ao ano passado, quando mais de 90% da safra já havia sido comercializado, mas está acima da média do período, que é de 78%, a média das últimas 5 safras. Para a safra 2021-2022, as vendas antecipadas. Safras ainda não têm um número de produção para a próxima temporada. Aliás, na próxima sexta-feira, dia 16,
o Safras e Mercado vai divulgar o seu relatório de intenção de plantio com as suas primeiras indicações de área para a safra de verão, e aí nós já teremos um número para a soja. Por enquanto a gente trabalha com a mesma produção do ano anterior e com isso 21,5% da safra brasileira estimada já está comprometida, o que significa pouco mais de 29,5 milhões de toneladas, claro, levando-se em conta uma safra de 137 milhões de toneladas, e a safra, se tiver um clima favorável, a próxima safra deverá ser maior. Há um incentivo para a produção de soja em função dos bons preços praticados nas últimas temporadas. Em relação ao ano passado, a comercialização antecipada está mais lenta. A essa altura do ano anterior, o produtor já tinha negociado quase 40% da sua safra, mas segue acima da média, a exemplo do que ocorre com a safra 2020-2021. A média das últimas 5 safras indica que os produtores brasileiros negociaram cerca de 18% até esse período. A safra está um pouco mais acelerada nessa temporada de forma antecipada, até porque os produtores estão aproveitando esses bons preços. Eram essas informações sobre o mercado de soja. Convido a todos a visitar o nosso site safras.com.br e lá você pede um acesso para a plataforma Safras. E esse gráfico que eu apresentei é apenas um exemplo do que a gente tem lá. A gente tem mais informações, notícias, noticiário em tempo real, análises, clima, tudo o que você precisa para fazer o seu melhor negócio.